Dando continuidade aos nossos estudos de hoje, né, vamos à nossa página de preparação do livro Serenamente em Paz, ditado por Joana de Ângeles ao nosso querido Divaldo Franco. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. Que nós possamos continuar tendo a assistência dos nossos benfeitores espirituais durante todo esse estudo que ora iniciamos. O nosso estudo de agora, né, é o item 8, Desigualdade das Riquezas, que está no capítulo 16 do nosso Evangelho, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui Kardec aborda, né, de uma forma muito interessante essa parte das desigualdades, porque sempre todos nós nos questionamos, né? Por que uns são ricos, outros são pobres, né? Por que uns têm muito, outros não têm praticamente nada, e agora mesmo, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo, essa coisa se torna bem mais patente, bem mais visível para todos nós, né? Quanta coisa nós estamos descobrindo em termos, né, de dificuldades, em termos de pessoas à margem da vida, porque não tem o mínimo, às vezes, para sobreviver, né? E quantos outros na opulência, né? Quantos outros aí, como nós temos visto, alguns, inclusive, eu vi essa semana nos jornais, alugando ou comprando casas, né, em paraísos para poder viver essa parte do confinamento, né, do isolamento social. Então, simplesmente parece uma verdadeira aberração, né? Enquanto uns têm muito, que se dão ao luxo de partir, né, para cidades litorâneas, para cidades na serra, e pagando aluguéis caríssimos, né? Como eu estava vendo no jornal do fim de semana, que lá em São Paulo, aluguel em beira de praia de R$50 mil só para o ano que vem, porque não existe mais nada disponível. Então, a gente fica, às vezes, até meio assustado com isso, né? Como é que pode uma coisa dessa, e em detrimento de que, às vezes, ali pertinho, deve existir comunidades no extremo limite da pobreza, né? Pessoas que estão totalmente dependentes dos outros até para sobreviver, né? E por que será que isso tudo existe, né? E aí, mais uma vez, nós temos que recorrer à reencarnação, né? Sem ela, realmente, Deus seria injusto. Sem ela, não haveria um entendimento lógico, racional, dessa desigualdade toda, né? E Kardec nos coloca aqui uma coisa muito interessante, quando ele logo diz assim, né, que quando ele diz, a primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E ele dá a explicação definitiva. Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Isso, olhando, né, sem a reencarnação, nós ficaríamos. Por que Deus criou, então, esses espíritos, né, que não são inteligentes, ativos e trabalhadores, né? Por que teria criado eles, né? Então, alguma coisa estranha está aí por trás disso, né? E, por outro lado, também quando ele diz, nem sóbrios e previdentes para conservar, né? Então, nós estamos vendo aqui duas classes de espíritos, né? Uma, aquelas que não conseguem por si próprio, né, correr atrás da melhoria, correr atrás da riqueza, entre aspas, né, por talvez deficiência própria. Mas como explicar essa deficiência própria sem a reencarnação? Não estarão eles voltando exatamente tolhidos, né,
de inteligência, ou ativos ou laboriosos, em função exatamente de já terem isso no passado e não souberam aproveitar? Não terá sido exatamente isso? Então, voltam com determinadas deficiências, muitas das vezes, para isso. Tá? Outros, também dentro dessa linha aí, tá? Ativos e laboriosos. Né? Quantos são aqueles que, por preguiça, né, se encostam? Quantos são aqueles, né, usando mal o seu livre-arbítrio, preferem viver, né, na dependência dos seus semelhantes? Isso é muito comum. Nós vemos aí, né, quantos são aqueles que não querem saber de trabalho, não querem procurar um emprego, preferem muito mais. Eu estou acostumado a ver aqui, mesmo dentro da nossa área, quantas vezes nós somos abordados por pessoas até muito bem vestidas e tudo mais, que pedem, tá, dinheiro para passagem de ônibus. Será que realmente precisam? Não estou julgando ninguém aqui, mas dentre eles não haverá muitos que acham muito mais fácil, né, pedir aos outros para complementar a sua renda ou para serem espertos, como se fala muito, né, ganhando esse dinheiro extra, né, através da caridade alheia para a sua sobrevivência, não sobrevivência, né, mas para o seu próprio dia a dia. Isso é muito comum que aconteça. Nós temos que ver, existem espíritos desse tipo. Né? Quantos são aqueles que se encostam por aí e não têm a coragem, ou melhor, não têm o ímpeto, né, de correr atrás, de ir procurar um emprego, uma coisa que o garanta? Né? Nós vemos quantos são os catadores de lata, de papelão e tudo, estão se virando. Quantos são aqueles que trabalhavam e trabalham ainda, né, como camelôs, dentro dos ônibus, dentro dos trens, e às vezes até dentro do próprio metrô e tudo, estão correndo atrás. Tá? São inconvenientes muitas das vezes, isso e aquilo, a origem da mercadoria, não estamos aqui para julgar nada disso, mas estamos mostrando, né, como existe uma classe de espíritos que corre atrás, né? Vamos viver assim. E outra que ele nos fala aqui é que não são nem sóbrios nem previdentes, são exatamente aqueles que gastam desbragadamente, são aqueles que usam e abusam do dinheiro que têm de forma inútil, né? Não são capazes, né, de, muitas das vezes, ajudar, promover uma ação social, promover uma ajuda, ou quando fazem por desencargo de consciência, para se livrar daquele tipo de obrigação ali, vamos dizer assim. Né? Então, é isso aí, só podemos explicar o quê? Pela bagagem que o espírito traz do seu passado. Né? Só podemos entender dessa forma. São espíritos que vêm com deficiências trazidas lá de trás e que se refletem nessa. Muitos vêm com a prova, né, a prova da riqueza, que é talvez a mais difícil de todas, né, e outros vêm com a prova da pobreza. Muitas vezes a gente até se pergunta, por quê? Né? Quando a gente anda pelo interior do Brasil, pelos rincões mesmo do Brasil, né, você vê determinados povoados distantes, de longe de tudo e de todo. Você vê crianças com um chinelinho de dedo e um caderninho debaixo do braço, andando no meio daquele poeiral na beira da estrada para ir para uma escola, para ter aquele aprendizado mínimo. Né? Por que esses espíritos estão passando por isso? Né? Por quê? Será que é castigo? Não. Tá? São espíritos ali, dois tipos de espíritos. Uns desenvolvendo ali a paciência, a resignação, a humildade, né, e tudo mais. E nós vemos isso numa grande maioria, porque lá, quando cada um deles ganha alguma coisa, recebe alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Agradecer a Deus. Então, coisa que o rico sempre acha que foi uma boa ideia, sempre acha que ele é inteligente, sempre acha que foi uma boa jogada dele, comercial, ou seja, o que for, que fez com que ele ganhasse mais. Né? Ele nunca lembra que a qualquer momento ele pode ter
tudo aquilo por água abaixo, porque o verdadeiro proprietário é Deus, né? E ele dá, distribui, mas ele também, à medida da necessidade, ele também pode retirar, né? Quantos nós vemos aí que nasceram em famílias abastadas e tinham de tudo e, pelo mau uso do livre-arbítrio, perderam tudo, ficaram na miséria, na falência. A culpa é de quem? Deles próprios, né? Por quê? Porque não foram sóbrios e previdentes para conservar aquilo que tinham. Então, essa é uma explicação. Mas nós gostaríamos de abordar aqui uma outra coisa também muito interessante, tá? Abstraindo aí dessa parte material. Vamos agora para todos nós, né? A desigualdade das riquezas de cada um de nós. O que é que eu quero dizer com isso, né? A desigualdade daquilo que nós sabemos, né? E o que é que nós sabemos? Vamos dar um exemplo que está ali, juntinho de nós, né? As nossas queridas companheiras lá da costurinha, né? Vamos chegar lá e vamos dar uma olhada em cada uma delas. Olha a riqueza que cada uma traz, né? E passa para o outro. Isso é que é a verdadeira distribuição de riqueza. Uma sabe fazer o ponto tal, a outra sabe bordar do jeito tal, a outra tricota de uma certa forma, a outra faz crochê de outra maneira, um ponto diferente, um ponto disso, um ponto daquilo, né? Que a outra não sabe. Então, vejo, cada uma tem a sua riqueza, cada uma tem aquilo para dar, para utilizar bem. E elas utilizam à medida em que uma ensina para a outra. Faz assim, desse jeito, ensina como é que é aquele ponto, aquela maneira de ser. E todos nós trazemos uma riqueza, né? Alguns trazem a riqueza de saber falar em público, né? Utilizando isso. Outras trazem a riqueza de saber falar no particular, naquele chamado boca ao ouvido, né? Ou seja, conversar, sentar, trabalhar ali como se fosse um verdadeiro atendimento fraterno, né? Isso são riquezas que cada um de nós tem. Quantas são aquelas, né? E a gente vê até dentro da família, quantas são aquelas que trazem, por exemplo, a facilidade na cozinha, sabem cozinhar, que é uma beleza, tem aquele sabor ali no ponto exato e tudo. E outros, às vezes, uma irmã não consegue fazer nada daquilo. Então, isso é uma riqueza que nós trazemos, né? Enquanto nós podemos utilizar isso? Vamos parar cada um de nós para pensar. Vamos ver que riqueza não é só a posse dos bens materiais ou a ausência deles, né? Essa desigualdade. Não, vamos olhar que cada um de nós tem uma riqueza particular. Cada um de nós tem um dom que deve ser bem utilizado. Isso é que é importante nós sabermos, né? Saber fazer uma boa receita, saber ensinar, por exemplo, a plantar determinadas coisas ali num jardinzinho ou em outro lugar, né? Saber levar a palavra amiga, seja através das mídias que nós temos à nossa disposição hoje, ou seja, através da palavra ao vivo, junto daqueles companheiros, né? A riqueza de saber se preocupar com seus semelhantes, principalmente nesse momento atual, né? Nós sabemos nos dedicarmos a campanhas de recolher agasalhos, recolher mantimentos, recolher tantas outras coisas para levarmos, para serem doados. Então, é a riqueza do trabalho que cada um de nós tem. É essa riqueza que nós temos individualmente, tá? E que não prestamos atenção nela. Paremos para pensar. Vamos fazer uma autoanálise, né? E vamos ver o que eu tenho que eu posso doar ao meu semelhante. O que eu tenho dentro de mim que eu acho que talvez seja a melhor coisa que eu possa levar a cada um dos meus companheiros, né? Vamos, essa é a riqueza. E nós estamos vendo que ela também é desigual, porque cada um de nós é um espírito a caminho da perfeição. Cada um de nós é um espírito que traz uma bagagem do passado. Então vamos aproveitar tudo de bom e de útil que nós trazemos do nosso passado em prol do nosso semelhante, né? Que nós, nesse momento, rogamos a Alta de Souza, a Jesus
e a todos os nossos benfeitores espirituais, que abençoe a todos nós que nos encontramos aqui agora, unidos em torno desse estudo. Mas que, acima de tudo, nós possamos levá-lo sempre praticamente a todos os nossos semelhantes. Que Jesus nos ilumine, guarde e guie e abençoe hoje e sempre.